Então, assim, o que a gente pretende fazer hoje? A gente pretende hoje fazer uma análise em cima do caso do investimento, né, um estudo de caso em cima do investimento do Everton. O Everton, que é uma pessoa aí, como todos nós, né, consultor de empresas, professor, não é ninguém do meio do mercado financeiro, é um trabalhador, né, uma pessoa que nem todos nós que estamos aí no meio das nossas rotinas do dia a dia e também queremos investir, enfim, para ter uma rentabilidade, tá? Ele investe já em renda fixa há bastante tempo, é uma pessoa que é organizado financeiramente, ele consegue guardar dinheiro todos os meses, consegue investir regularmente todos os meses, e quando conversamos a primeira vez, já faz um tempinho, ele não tinha a menor ideia do que poderia investir através do consórcio, né? Que ele poderia ganhar dinheiro com o consórcio. Então, assim, por exemplo, esse conceito de alavancagem era algo que ele não entendia, não conhecia, enfim. Então, foi quase 3 anos atrás, um papo muito legal que a gente teve para abordar esse tema. Por exemplo, assim, outra coisa que o Everton tinha, tá? Ele tinha uma ideia do consórcio que é a ideia que muitas pessoas têm, né? Que, por exemplo, assim, que o consórcio só atendia para quem queria adquirir um bem, que só atendia para quem não consegue guardar dinheiro. Ele tinha ouvido falar muito que no consórcio você só paga taxa, então por isso não vale a pena, enfim. Uma das coisas que a gente conversou muito na época, né, que ficou bastante claro assim, é esse entendimento do poder do grupo. O quanto que o poder do grupo pode ajudar na questão de trazer rentabilidade através do investimento. E uma coisa é muito verdade, tá? Para muitas pessoas, o consórcio ele é visto assim como o Everton via, tá? Bem dentro desses princípios, né? E para muitas pessoas, justamente o consórcio ajuda nesses princípios. Por exemplo, aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, não é o caso do Everton, tá? Mas, por exemplo, tem pessoas que não conseguem guardar dinheiro, então o consórcio ele vai ajudar como uma ferramenta que vai ajudar a pessoa a guardar mais dinheiro, a ter uma disciplina financeira melhor. Então, ele ajuda sim. E muito importante isso, tá? Não foi criado para isso. A estratégia de alavancagem não é criada pensando, olha, eu vou ajudar a pessoa a guardar dinheiro. Isso é um benefício paralelo. É algo que acaba por rebote acontecendo, percebe? Mas é um fato. Né? Eu vejo por mim, ao longo de tantos anos investindo em consórcio, a gente vai ver que a gente vai guardando, vai tendo um valor acumulado que vai se transformando em retorno através de venda da carta, que vai se transformando em imóveis, através de investimento em imóveis, né, em imobilizado, enfim. Então, ele atende como uma via paralela a isso, né? E também, para quem quer comprar um bem, também ele atende, né? Mas dentro da estratégia de alavancagem não é a principal função comprar um bem, por exemplo, uma casa para você morar. Ele atende também isso, mas não é necessariamente a principal função dentro do método ERSA da estratégia de alavancagem. Eu não estou dizendo que o consórcio não serve para isso, estou dizendo que dentro do método ERSA, do processo de alavancagem, ele vai atender de maneira secundária isso. O primeiro processo é a questão da alavancagem. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O consórcio é muito mais do que isso, a gente guardar dinheiro, ajudar a guardar dinheiro, embora ele atenda dessa finalidade. Ele é muito mais do que fazer uma compra mais barata sem pagar juros, ele vai muito além disso, né? Ele tem a seu favor a questão do poder do grupo, né? E vamos entender como é que isso funciona, tá? Mas assim, para fazer um paradoxo, é como, por exemplo, quando você faz uma compra lá, faz uma compra em maior quantidade. Uma construtora, por exemplo, né? Uma construtora lá que vai comprar lá materiais, enfim, para construir um prédio. É óbvio que essa construtora ela compra melhor do que, por exemplo, se eu vou lá comprar materiais para construir minha casa, por exemplo, tá? Porque ela tem essa questão do poder de barganha em função da quantidade. Dentro do consórcio, o grupo também acaba tendo vários benefícios paralelos, porque ele gera esse poder de grupo lá. Então, a gente consegue fazer com que o valor de uma pessoa acaba sendo revertido e ajuda no retorno da outra pessoa e assim por diante, né? Então essa lógica tem muito sentido no consórcio, né? E pessoas que nem se conhecem acabam se unindo para trabalhar com o dinheiro de todos, né? O dinheiro do grupo, né? Então vamos entender como, vamos dar uma olhada no estudo de caso do Everton, que é justamente o que eu anunciei no começo. Então vamos olhar aqui o seguinte. Vamos fazer aqui uma análise. Olha só, percebam que ele adquiriu 2 cotas em fevereiro de 2020. Com uma mensalidade, cotas de 80 mil, tá? Uma mensalidade de 273 por mês. Até então ele tem 38 meses de aportes. O valor atual da cota dele está em 100.355. E a mensalidade dele, de 273,
foi para 342. Então vamos lá. Percebe que aqui nós estamos, através desse processo, tendo uma proteção da inflação, que muitas vezes não acontece na renda fixa, que você acaba tendo, porque o crédito vai corrigindo num percentual, normalmente de acordo com o INCC. O INCC normalmente é maior ou muito similar à inflação, então essa proteção você tem. Ah, mas Gabriel, a parcela do consórcio também aumenta. Sim, no mesmo índice. O que isso quer dizer? Que você tem, de certa forma, um retorno garantido. Por quê? O caso do Everton, ao longo desses 38 meses, ele teve já 20 mil reais de correção. O crédito dele aumentou 20 mil reais. E a parcela aumentou 69 reais apenas. Então, até a contemplação, ele segue com esse valor corrigindo. Então, ele tem garantido que, pelo menos, ele não vai perder para a inflação. Isso é muito importante. Na renda fixa nem sempre acontece isso, né? A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Enquanto no consórcio, por exemplo, ele pode ter retorno através de 3 maneiras. Então ele vai poder escolher, vai poder optar pela venda da carta, pela aquisição de imóveis, do jeito certo, vamos falar sobre isso, ou aplicação desse crédito em renda fixa. Ah, como assim? Sim, você pode aplicar o crédito em renda fixa. Vamos olhar isso no detalhe. Então no consórcio, através da carta. Como que acontece isso? Ele pode vender essa carta por 22 mil reais. Ele investiu 11.900 lá. Então ele tem praticamente 100% de lucro nesses 3 anos. Ou 6,34% ao mês, calculado pela HP Financeira, tá? HP Financeira. Ah, como é feito esse cálculo? A gente pega os aportes mensais, porque ele não colocou 11 mil de vez, ele foi colocando a parcela ali. A gente seta esse valor na calculadora, coloca aqui o valor futuro dele, 22 mil reais, na venda da carta, e coloca esse tempo. Então, chegamos no resultado de 6,34% ao mês. Tá? E essa vantagem da venda da carta, esse lucro muito interessante, muito acima do mercado, ele se estende por todo o primeiro terço do plano. Pega o prazo, divide em 3, o primeiro terço, ele vai ter uma boa rentabilidade na venda da carta. E o crédito continua subindo. Então, mas eu paguei mais parcelas. Sim, mas o crédito continua subindo. Então, o valor da venda da carta também vai subindo, porque ele acompanha. O valor da venda da carta, ele é referenciado sobre um percentual do crédito. Então, ele vai subindo. Então, a lógica é, você faz aportes mensais pequenos, né? Seu crédito vai corrigindo, vai crescendo, o valor da venda da carta vai crescendo junto proporcionalmente, de modo a que, dentro do primeiro terço do plano, você vai ter rentabilidade da venda da carta contemplada. Que rentabilidade? Valores de renda variável. Então, obviamente que eu não vou poder dizer que vai dar 2, 3, 5, 10% ao mês. Né? Tem diversos casos de 2, 3, 4, 6%, como vocês estão vendo aí na tela, até 10, 15, 20% ao mês de rentabilidade, ao mês, estou falando, né? Para quem, por exemplo, contemplou a carta muito mais no começo e vendeu. Né? Aliás, bem lembrado, isso é uma rentabilidade mensal. A pergunta que eu quero deixar nesse primeiro ponto que a gente está observando é: onde é que você tem oportunidade de retornos aí na casa dos 6% ao ano? Com o segundo ponto da estratégia, na compra de imóveis, mas é uma compra estratégica. Você pagou lá 12 mil reais, 11.900, 12 mil reais, num crédito de 100 mil. Então ele pagou 12% do bem. O que ele faz agora? Ele adquire o bem e aluga. Daqui para frente, quem paga a parcela é o próprio inquilino, que é a autoquitação que eu tanto falo nos meus conteúdos, tá? Caso real de cliente, tá? Uma carta de 367, contemplada em fevereiro, depois de 3 anos de pagamento. O cliente investiu até o momento 75 mil, ou seja, ele investiu 20% do bem, 75 mil versus 367, representa 20%. Ele fechou um contrato de 5 anos para a construção de um pavilhão, o aluguel já fechado, por 5 anos. Então ele tem retorno garantido por 5 anos. Uma parcela desse consórcio 2.700 e o aluguel que ele negociou é 5 mil. Ou seja, uma renda passiva de 2.300 por mês. Se eu considerar que ele investiu 75 e vai tirar já líquido 2.300, eu estou falando de 13,6% ao mês, mais o que vai valorizar o imóvel, que é mais ou menos 0,5% ao mês. Na média, os imóveis valorizam 6% ao ano. Ou seja, estou falando de um retorno de 3,5% ao mês. Onde é que você tem oportunidade de retorno nesses percentuais e ainda mais por 5 anos, que é o contrato que ele fechou? E um terceiro modelo, se demorar mais para contemplar, não tem problema. Na contemplação você pode pegar o crédito e aplicar ele numa renda fixa. Essa aplicação é feita pelo próprio administrador. Então, o crédito integral que passa a ser aplicado. Ou seja, nesse exemplo do Everton, 100 mil,
35 que serão aplicados. Se eu considerar que mensalmente, hoje, no rendimento que está dando essa aplicação hoje, está dando R$ 1.013 já líquido. E a parcela pós-contratação dele vai ser de 842, então já tem uma sobra de 160 por mês. Tem uma autoquitação aí, sendo que ele investiu 12 mil até o momento. E tendo esse retorno de 160, estou falando de 1,34% ao mês líquido de retorno. É muito difícil encontrar essa renda fixa. A renda fixa vai descontar imposto de renda, então não vai ter esse retorno. Né? E a projeção do crédito no final, esses 100 mil aplicados, vai parar lá em 370 mil, porque o prazo do consórcio lá vão ser mais uns 10 anos aí, essa rentabilidade oferida por 10 anos, a gente vai conseguir crescer muito esse crédito. Então, na pior das hipóteses, no final lá, se você não quiser comprar imóvel, nada, na pior das hipóteses, você pega esse valor e você tem uma previdência privada. Você tem lá os 370 mil ao final do plano, né? E você vai tirar 1% ao mês de retorno, mais ou menos, aí lá no futuro. Talvez em algum momento mais, outro menos. Então você tem aí uma previdência privada construída. Né? Construída. Então onde é que você tem esse percentual, essa oportunidade percentual de rentabilidade na renda fixa? Muito. Então isso é um dos pontos-chave, né, que eu quero mostrar. Então o que acontece? Você tem um rendimento na renda fixa, hoje, que normalmente é baseado pela Selic, tá? Hoje está 13,75% ao ano a Selic. Tá? Pô, tá legal. Tá legal. Tá? A inflação tá menor do que isso, tá legal. Só que um dos erros que eu vejo é as pessoas tomarem esse número como parâmetro para investir a longo prazo. Não fecha a conta. Por quê? Porque há 3 anos atrás a Selic estava 2%, 2,25%. E a inflação estava 12%, o camarada estava perdendo 10% do patrimônio dele por ano na renda fixa. Então, a cada mês você perdia um pouquinho. E isso é cíclico, isso vai acontecer de novo. Ou seja, hoje está 13,75. Eventualmente, amanhã vai estar 3, 4, 5% de novo. E a inflação vai estar 6, 7, 8. Então, a renda fixa, de novo, ela não vai te ajudar a construir patrimônio. Ela vai guardar o teu dinheiro bem guardado, eventualmente proteger da inflação, às vezes sim, às vezes não, depende da sua rentabilidade. Né? Mas o que é o correto da gente olhar? Eu preciso, para a análise correta, eu preciso olhar isso por um período maior. Eu não posso considerar nem 13% de retorno e nem 2% de retorno. Eu vou errar nas duas contas. Então, o que eu faço? Eu analiso a Selic por 2, 3, 4, 5, 7 anos. Eu peguei aqui uma média de 3 anos. Por que 3 anos? Porque nesses 3 anos a gente teve 2 e teve 14. A gente teve as pontas, né? Então, se eu pegar mês a mês e comparar 2020, 21 e 22, eu vou chegar numa média de 6,9% ao ano, a média da Selic. Então, se eu vou olhar investimento em renda fixa, que eu vou querer deixar guardado, eu vou querer formar patrimônio, eu tenho que olhar para esses 6, 7%. Não adianta olhar para os 13 de agora, 13, 14 de agora. E tem um detalhe, a inflação média nos últimos 3 anos foi 6,57%. Então, ó, eu estou recebendo 6,9% ao ano, na média de 3 anos, se eu investir em renda fixa, e eu estou pagando, meu dinheiro está perdendo valor em torno de 6,57% ao ano, que é a inflação. E aí tem mais uma questão, porque em cima desse 6,9%, num CDB, por exemplo, você tem que ainda bater imposto de renda. Então, se você descontar imposto de renda daqui, em um CDB que pague 100% de CDI, que é um bom CDB, então você tem rentabilidade negativa na média. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você deve abandonar o investimento em CDB, em renda fixa? Não. Estou dizendo que ele tem a sua aplicação, mas ele não vai te ajudar a construir patrimônio, principalmente no longo prazo. Deixa eu te mostrar aqui outra coisa. Vamos comparar aqui, de novo, o caso do Everton. Eu peguei aqui pagamento por pagamento e coloquei aqui numa projeção, tá? Eu comparei os aportes que ele fez ao longo do tempo, tá aqui um por um. Tirei a Selic daquele ano, fiz a média mensal, coloquei aqui se ele tivesse investido esse valor em uma renda fixa, um LCI, que costuma ser um bom modelo de investimento, eu calculei com 95% do CDI, e ele já é isento de imposto de renda, então essa aí seria uma rentabilidade líquida já, e quanto esse rendimento teria, mesmo em juro composto, né, quanto teria dado. Perceba que lá no final ele teria investido 11.600 na soma
ele teria recebido 13.400. O lucro dele teria sido 1.791 depois de 38 meses, 37 meses investindo todos os meses na renda fixa. E nesses 3 anos aí, a média da inflação, ela foi muito próxima ao rendimento do CDI. Então, da Selic em si, né? Então, teria sobrado muito pouco de ganho real, né? Então, mesmo você investir num bom CDB, num bom LCA, num bom LCI, eventualmente até com uma rentabilidade que líquida, seja boa, isenta de imposto de renda, a renda fixa não vai te atender para construir patrimônio. Ela te atende para proteção do patrimônio, não para construção do patrimônio, que são coisas diferentes.